Pessoal, vocabulário das pílulas. Primeiro, uma apresentação. Quem já me segue aqui sabe quem eu sou, mas quem caiu de paraquedas não saberá. Meu nome é Franklin, eu sou médico, cirurgião geral, cirurgião vascular, sou paraibano. Moro em João Pessoa, nasci no sertão, mas moro em João Pessoa há mais de 15 anos. Eu sou consultor de imagem pela École, que é uma escola francesa que tem uma filial aqui no Brasil. E também sou autor do capítulo do livro de consultoria de imagem, um livro que reuniu 22 profissionais de imagem do Brasil. O livro chama-se Imagem e Estilo. É natural, principalmente nos dias de hoje, que a gente escuta pouco, a gente quer mais falar do que escutar, que às vezes eu comece a falar alguma coisa que você está em desacordo. Então eu sugiro que você aguarde terminar para poder falar. Todo mundo pode ter voz, inclusive entrar ao vivo aqui, caso deseje. Nesta apresentação não existe juízo de crença ou de valores. Eu vou citar fatos que acontecem na sociedade, porém não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Quem quiser ficar nu na internet, que fique. Quem quiser fazer o que for, faça. Não há juízo de crença ou de valor. Quaisquer religiões ou a ausência delas também não vou falar sobre isso. Todos sabemos que existe machismo, que existe preconceito, etc. Então nada do que eu falar aqui tem relação com isso. Mas é necessário que eu construa um raciocínio para poder falar o que eu desejo falar. Então eu não estarei sendo misógino, misândrico, nada disso. Nada de misoginia, nada de misandria, nada de machismo, nada de racismo, nada de nada. Eu já estou antecipando. E cuidado com o que falam por aí, não só na minha página, como em quaisquer outras páginas. Eu tenho dado um trabalho danado para meus advogados. Onde começou essa questão do vocabulário das pílulas, pessoal? Começou no filme da trilogia e agora foi concluído com mais um, o Matrix 4. O primeiro filme foi de 1999, que é o Matrix 1, ou The Matrix. No filme, mais ou menos aos 29 minutos, o personagem de Lawrence Fishburne, ou no filme Morpheus, oferece a Neo, que é o personagem de Keanu Reeves, a opção de tomar uma das duas pílulas. Ele fala da pílula azul e da pílula vermelha. A teoria que é colocada adiante no filme é que nós vivemos em um mundo de mentiras. Esse mundo que nós vivemos aqui, eu e vocês, é um mundo, na verdade, feito por computadores. É um programa de computador, um programa super complexo, que nos diz que, por exemplo, a maçã tem o sabor de maçã, que a pera tem sabor de pera, que o vento que toca meu rosto está tocando e eu estou sentindo algo. Na verdade, nada disso existe. Se Neo, que é o personagem de Keanu Reeves, ingerir a pílula azul, o que acontecerá? Ele irá se manter no mundo de mentiras, no mundo falso, no mundo fake, que é um programa de computador idealizado pelas máquinas, pelos computadores que entraram em atrito com os humanos. A inteligência artificial avançou de uma forma que agora os computadores dominam o planeta. Existe uma guerra com os humanos. Se o personagem Neo ingerir a pílula vermelha, a Red Pill, ele vai se deparar com a verdadeira verdade. E uma verdade muitas vezes amarga, dolorosa, indigesta. Essa analogia da pílula azul e da pílula vermelha ganhou os fóruns da internet. Existem 3 áreas em que isso pode gerar um debate quase interminável. A primeira área seria a área política, que nós não vamos falar aqui porque a página não é sobre política. A segunda área seria das crenças religiosas, que você poderia falar sobre Blue Pill, Red Pill, também não é o objetivo da página. E a terceira área, onde existe muito terreno, um território aí bastante fértil, é o terreno dos relacionamentos. Então esses relacionamentos, com o passar dos anos, foram estudados por diversas pessoas que
colocavam suas opiniões em fóruns da internet. A integração desses conceitos da Red Pill com as mudanças sociais que aconteceram nos últimos 60 anos fez com que ocorressem também mudanças que foram relevantes no ambiente chamado internet. Quando a gente fala de relação homem-mulher, nos últimos 60 anos houve uma ascensão do movimento feminista e criação de diversas leis em prol das mulheres. A ideia era esta que vocês veem aí no slide: igualdade. Na verdade, existem leis. Grande parte das pessoas que vocês virem na internet falando sobre lei, mulher ganha menos do que homem, existe lei que proíbe isso. Existe uma lei que proíbe que para a mesma função, mesma carga horária, homem não pode ganhar mais do que mulher. Mas não é cumprida. É outra história, aí é a justiça. Então não aconteceu isso nos 60 anos, a igualdade. Na verdade, o que aconteceu foi isso. Então o homem foi prejudicado em diversas leis. No Brasil, por exemplo, você tem a lei de violência psicológica. Então, nesses 60 anos, o que é que aconteceu com a sociedade? A sociedade se transformou em uma sociedade ginocêntrica. Mulheres como centro das atenções, mulheres que acusam o patriarcado que construiu as sociedades, e agora a gente está vendo a necessidade de homens, por exemplo, na guerra Ucrânia-Rússia. Com essa ascensão, criação de diversas leis que não só beneficiavam a mulher, não tornando iguais, mas prejudicando os homens. Um exemplo, a lei de aposentadoria no Brasil. Você tem as mulheres se aposentando 5 anos antes dos homens e trabalhando, consequentemente, um período menor e aposentando-se com os mesmos direitos. Isso é um privilégio, não passa a ser uma igualdade. O que retardou bastante o voto feminino, que é na primeira onda, no sufrágio, foi o fato do voto ser atrelado a servir ao exército, estar à disposição do serviço militar. E as mulheres também não são obrigadas a isso, o que configura um privilégio. Mas mesmo assim, as feministas reclamam. Subversão dos relacionamentos. É sobre isso que a gente vai falar em relação às pílulas. Os relacionamentos hoje em dia estão cada vez mais superficiais, fugazes, mudados, para usar um eufemismo. Estão meio loucos, né? Feminização da figura masculina, né? Aquela coisa do homem ser mais dócil, do homem ser menos masculino. E eu não estou falando de agressividade, estou falando de masculinidade, esta que fala aqui para vocês. Misandria. O que é misandria? Andro é homem, mis é ódio. Aí você pode perceber nos títulos de macho escroto, nos títulos de estuprador potencial. Houve uma criação de uma cultura contra os homens. Em que ponto nós chegamos, pessoal? Nós chegamos no ponto em que este jovem que aí está pede desculpa por ser homem. Chegamos a este ponto em que um homem pede desculpa por ser homem. Quer dizer, uma coisa que não depende dele é dito para milhões de brasileiros. Isaac Newton, o criador, o estudioso sobre as leis de Newton. Primeira lei, que é o princípio da inércia. Segunda lei, força igual a massa vezes a aceleração. Terceira lei, princípio da ação e reação. Então, para cada ação, você vai ter uma reação de igual força, porém sentido oposto. Nas relações homem-mulher, em tese, deveria acontecer o que acontece nesse desenho da esquerda. Uma mulher pode se relacionar com um homem, com qualquer homem que ela deseje, e a liberdade sexual propiciou isso. O que se nota é que com a hipergamia feminina, que leva em consideração nos dias de hoje, né? Eu já falei sobre hipergamia e o aparecimento dos estudos sobre ela. Ela leva em conta o status, dinheiro e a beleza do homem, ou seja, a sua representação de poder na sociedade. As mulheres tendem a se relacionarem com menos homens. Muitos homens não se relacionam com mulheres. Eles ficam sozinhos. E, consequentemente, várias mulheres ficam solteiras. Elas escolhem os parceiros. Quem escolhe é a mulher.
Então aquele indivíduo que acha que está conquistando, que etc, não sei o que, na verdade já está escolhido. Ele só vai conseguir ter algum relacionamento com aquela mulher se ela o escolheu. E ela o escolherá de acordo com a sua hipergamia, de acordo com o que ela ache que é valioso para ela. Consequentemente, muitos homens que são gente boa, os caras que às vezes querem casar, os caras que querem constituir família, não são vistos, são homens invisíveis. Ou, em alguns relacionamentos, e a gente volta para as leis, eles são prejudicados, perdem na partilha de bens, perdem com alienação parental. Quem não sabe o que é alienação parental é, por exemplo, um pai colocar o filho contra a mãe, ou a mãe colocar o filho contra o pai, a mesma coisa, é alienação parental. E tem uma lei aí no país que tem gente querendo derrubar e tudo, porque tem pessoas que fazem isso. Na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, a guarda dos filhos fica com a mãe, mais um prejuízo para os homens. Na imensa maioria das vezes, o homem é que paga a pensão por um longo período e fica com um grande fardo. A questão da paternidade, às vezes a paternidade não é confirmada. E daí, Frank, o que é que isso tem a ver com as pílulas? Vários sites, como eu já falei, foram criados, vários fóruns de discussão foram criados e surgiu a famosa, nos Estados Unidos, Manosphere, no Brasil, Machosfera. E o que é a Machosfera? É um conjunto de sites, de blogs, de vlogs, geralmente apresentados ou escritos por homens, cujo objetivo é valorização da imagem masculina, trazendo para ele informações, para os homens informações, para que eles saibam como agir e como interagir com as mulheres. Muita coisa foi exposta, muitos temas foram expostos, entre eles a hipergamia feminina. E aí surgiram essas pílulas que vocês veem aí. Eu vou falar das 4 principais e eu vou explicar cada uma delas e vocês vão entender. A pílula azul, baseada no filme Matrix, Red Pill, que é a vermelha, a púrpura, a preta, que é a Black Pill, a cinza, que é discutível ainda. Fechou aqui o programa. Pronto. A cinza. A pílula Rage Pill, que não é uma cor, mas na verdade é um período. Eu vou explicar como ele acontece. A pílula branca, a pílula marrom e a Honk Pill, que eu também vou explicar como ela acontece. Lembrando, pessoal, não existe nada de científico nisso. Absolutamente nada de científico. Isso é observacional. Então, no filme, o Morpheus fala isso aí, ó. Se você tomar a pílula azul, a história termina e você acordará na sua cama acreditando no que você quer acreditar. Porém, se você tomar a pílula vermelha, tudo que eu ofereço é a verdade. E eu vou falar algumas verdades aqui, pessoal. Então, como ocorrem as pílulas na sociedade, pessoal? A Blue Pill é a pílula que a gente nasce com ela. Vem a injeção de vitamina K no bumbum e já vem uma Blue Pill para você. Você nasce ignorante nos assuntos diversos. E você vai aprendendo na sua vida. Porém, ninguém ensina necessariamente você a viver em um mundo que não é um mundo que vai passar a mão na sua cabeça. Seus pais passam a mão na sua cabeça. Mas você está em um mundo que não vai facilitar para você. Então, as pessoas que se mantêm na Blue Pill são pessoas, por isso que está entre parênteses aí, iludidas, inocentes e ludibriáveis. É aquele homem que a mulher começou a namorá-lo por interesse no que ele tinha, no que ele propiciava, não havia atração na pessoa e lá na frente ele se ferrou, por exemplo, com a partilha de bens. É aquele homem que é enganado com a traição. Aí você fala assim, e a mulher? A mulher não tem uma Blue Pill não na vida dela? As mulheres, de forma geral, já desde cedo ingerem a pílula vermelha. A pílula vermelha traz a verdade crua
e dolorosa. No livro que eu vou indicar no final, existe uma verdade logo inicial. Não existe alma gêmea. Ou seja, o seu relacionamento, por mais que você cuide, vai virar rotina. Por mais que você varie, o que quer que você varie, vai virar rotina. Então é uma decisão, antes de tudo, se é realmente com essa pessoa que você deseja viver essa rotina. Além disso, existem pessoas que são ludibriadas nos seus relacionamentos, seja um namoro, seja um casamento. Frequentemente, quem se ferra principalmente judicialmente é o homem. E aí você vai ter falsas acusações na Maria da Penha, por exemplo. Você vai ter o que eu já falei aqui, de alienação parental. Você vai ter fraude de paternidade. Você vai ter guarda dos filhos, etc. E agora tem a lei de violência psicológica. Nesses 60 anos que vieram até o mundo atual, essas mudanças levaram várias coisas dos homens e trouxeram várias pioras em relação à qualidade de vida. E lembre-se, em relação a relacionamentos, né? E lembre-se do que eu falei, da ação e da reação. Então, a pílula vermelha é para pessoas que buscam a realidade e a verdadeira verdade. Eu vou falar algumas aqui, só para exemplificar. E o que seria a pílula púrpura, purple pill, ou a pílula roxa? Ela é aquele meio termo. Imagine que o indivíduo sabe, ele já notou que o seu relacionamento não funciona. Ele sabe que sempre que houver um relacionamento, ele vai estagnar, ele vai entrar numa rotina que, se as pessoas não estiverem dispostas, e hoje em dia poucos estão, esse relacionamento vai ruir. Mas ele já sabe da Red Pill, ele sabe a verdade, porém ele decide mesmo assim administrar esse relacionamento e seguir. Depois você vai ter a Black Pill. Imagine que o indivíduo raciocinou, disse: caramba, realmente faz muito sentido, os relacionamentos hoje não dão mais certo. Você vê as pessoas não se respeitam, você vê muitas mentiras, você vê muita traição e manipulação. Geralmente o manipulado é mais inocente. Geralmente quem tem poder em um relacionamento é quem depende menos do outro. Quem tem poder em qualquer relacionamento, seja ele relacionamento amoroso, seja ele patrão, empregado, quem depende menos é quem tem mais poder. Então existe a pílula preta, ou a Black Pill, que é exatamente destinada às pessoas que são fatalistas. Eles acreditam que não tem mais o que ser feito. A pessoa não acha que vai dar certo. Isso tem um risco de algumas dessas pessoas não reagirem, ou seja, não continuarem suas vidas com alguma coisa, com algum projeto de vida, com algum objetivo de vida, e entrarem em depressão. Então a Black Pill é perigosa. Uma vez que você chega na Red Pill, é improvável que você volte para a Blue Pill. Você vai, no máximo, ficar ali na púrpura, que é a mistura do vermelho com o azul. Quando você entra na Red Pill, é natural que você passe por um período que você desacredita das coisas. Você desacredita das pessoas. Então, a esta fase que você está na Red Pill, você não acredita mais que as coisas vão dar certo. Você vai se encontrar na Rage Pill. O que é Rage Pill? Rage quer dizer ódio ou raiva. Você tem raiva de tudo. Você passa a não acreditar em quaisquer relacionamentos. Você passa a não acreditar nas pessoas. E nessa fase, a orientação para quem tem a noção do que está passando é que você invista em você. Hoje em dia é indubitável que as pessoas estão cada vez mais solteiras. E aí você tem pessoas sendo trocadas, por exemplo, por um risoto à noite, né? Hoje vai sair? Não, vou sair com fulano, não, vou comer um risoto com minhas amigas. Ou por um cachorrinho, um lindo cachorrinho, ou por um gatinho, né? Que o pessoal até brinca, chama isso aí de cat pill ou dog pill, como queira, ou risoto pill. Você vai ter várias outras pílulas, eu não vou falar dessas aí uma por uma, mas a Rage Pill você já sabe o que é. É um período de transição. Você está na pílula vermelha, você descobriu várias verdades sobre a sua vida,
e agora você está chateado porque todos esses anos de vida você não sabia disto. Você não sabia como proceder para não se prejudicar tanto. E há as pessoas que continuam na Blue Pill. Então vamos para algumas doses da pílula vermelha para que vocês entendam do que eu estou falando. A Blue Pill, ela é acolhedora. Você fugir da verdade ou você não ser apresentado para a verdade faz com que você se mantenha numa situação confortável. Então a Red Pill é amarga e dolorosa. Muitas das pessoas que você considera que são seus amigos não são. Eles não torcem para você. Quando você começa a crescer na vida, tem muita gente falando mal de você, torcendo contra você. E por qual motivo isso acontece? Essas pessoas são más? Algumas são. Algumas são pessoas más. Outras não. Outras, na verdade, fazem isso de forma inconsciente, porque quando você, que cresceu com elas, na sua infância, começa a obter sucesso na sua vida, e ela não, é um atestado de que ela é incompetente. E quem não quer ter sucesso? Quem, em sã consciência, não deseja obter sucesso? Quanto mais você estuda, quanto mais conhecimento você obtém, menos amigos você terá. Tudo isso é reflexo dessa Red Pill amarga, de que muitas pessoas que se consideram amigas suas não são suas amigas. Elas torcem contra você e algumas vão fazer de tudo para derrubar você. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja no colégio, seja onde for. A maioria das pessoas é Blue Pill. Elas gostam desse comodismo. Gostam de não saber a verdade. Que é aquela coisa que é a tranquilidade dos ignorantes. É a comodidade dos ignorantes. Não tente, como se fala, né, um neologismo, red pillar as pessoas. Não tente falar red pills, frases verdadeiras no seu trabalho. Você pode perder o emprego. Muita gente, maioria, não está preparada para a pílula vermelha. Existem mais mulheres bonitas do que homens bonitos. No Brasil, então? E o que é que você acha? As mulheres com sua hipergamia, elas escolhem os homens. Quem define os parceiros são as mulheres, não são os homens. Então se você aí tá, eu tô conquistando, não, quem tá conquistando é ela. É a mulher que diz, é com esse que eu quero ficar. É ela que é dona da relação, ela é dona do sexo. No Brasil, a maioria dos homens não foi privilegiada. Tinder americano. As mulheres dão like somente em 7% dos homens. Ok? As mulheres dão like em 7% dos homens. Os homens, o gado, os homens dão like em 45% das mulheres. No Brasil não tem esse estudo, mas se o norte-americano, em tese, o homem norte-americano é mais bonito do que o brasileiro, aqui vai ser 1%. As mulheres vão dar like em 1%. Essa é a verdade. Se reproduzir a estatística norte-americana, você já está escapando, né? Imagina, já é pouco. Significa, já que elas são mais visuais até do que o homem, viu? E os caras dão like em 45% ou mais das mulheres que eles veem. Sai desesperado atrás. Não. Essa é uma red pill para você parar de ser boboca. Uma mulher mediana no Brasil tem o seu direct lá do Instagram com muito mais mensagens do que um homem muito bonito no Brasil. Porque os caras ficam lá dando em cima com tudo. Os caras não querem saber. Você quer ver o cara sair dando like doido? É o TikTok, a menina colocar lá um shortinho, uma dança. Por mais esdrúxula que seja, por mais que a música seja péssima, o cara tá lá dando like, chamando de linda. 2 aplicativos mudaram tudo na questão de relacionamentos. Sugiro que vocês assistam no Prime, no Amazon Prime, a série de 10 episódios que é Playboy Americano. É sobre
antigo dono, né, que já faleceu, da Playboy, que era uma revista de nu feminino, Hugh Hefner. Ele surgiu no momento certo, no local certo. Chicago. A primeira Playboy foi com Marilyn Monroe. Ele pagou $500 pela foto de Marilyn Monroe. Foi a primeira capa da Playboy. Havia aquele desafio do nu feminino. A internet veio para acabar com essas revistas de nu. A internet veio para subverter os relacionamentos. Então, depois do nu, depois dessa obviedade do nu, depois da praticidade que é você falar com um homem bonito lá da Iugoslávia ou uma mulher bonita da Suécia, os relacionamentos passaram a ter outro significado. O Tinder e o Instagram colocaram na nossa frente pessoas que em outrora eram inatingíveis. A gente pode conversar com essas pessoas. Resultado, as mulheres que têm a hipergamia, característica delas, subiram a régua. Tem muito homem feio, e no Brasil então, tem muito homem feio, gente boa, que quer realmente uma relação a dois, quer casar, quer ter filhos. Tem cara que chega lá, quando vê uma mulher rebolando, já sai dando like, parecendo um zumbi, dizendo linda, linda, linda. Mulher bonita já sabe que é bonita. Mulher bonita não precisa de ninguém dizendo, mas ela precisa da validação do ego. Então ela gosta disso. Por isso ela faz aquela postagem, que é pra ficar o gado falando lá, é linda, linda, linda. Então o Instagram e o Tinder subverteram os relacionamentos homem-mulher no mundo. Aqueles homens e aquelas mulheres que eram inatingíveis passaram a chegar na palma das nossas mãos. Nós podíamos até falar com essas pessoas. Não necessariamente eles vão responder. Astros de Hollywood não vão responder, possivelmente. E se responder, você printa e posta. Olha só a validação que você deseja. Mas colocaram em contato pessoas que no meio de determinadas outras pessoas eram impossíveis de existir. E passaram a existir. Os relacionamentos mudaram. Ficaram mais fugazes, superficiais e possíveis de ocorrerem nesse molde. Fugaz e superficial. Graças a esses dois aplicativos. Inicialmente o Instagram. Em segundo lugar, o Tinder. E isso é uma red pill. Quando você sabe disso e quando você vê que você tem pouca chance com as mulheres, tem uma saída. Você vai investir em você. Você tem como melhorar seu porte físico. Você tem como melhorar o seu visual. A pílula é amarga, mas se você não fizer nada, aí você entra na black pill. Se você fizer alguma coisa, você pode estar na pílula roxa, na purple pill. Porém, o período inicial da pílula vermelha vai ser doloroso. Você vai passar pelo período em que você fica chateado, fica com raiva, que é a rage pill. Outra coisa, quando você decide se cuidar, você homem, decidiu se cuidar, caramba, a situação tá preta pra mim, eu sou um cara que eu sou um pobre lascado, tenho nada, e agora o que é que eu faço? Você vai malhar, é o mais barato, é o mais democrático. Você tem academia de R$60, de R$50, você pode malhar em casa, você tem calistenia, você vai melhorar o seu corpo, mas você não vai melhorar seu corpo pra pegar mulher não. Você vai melhorar seu corpo por você, por melhorias globais suas. Você vai tratar seus dentes, você vai ter um sorriso bonito. Ah, mas eu não tenho dinheiro para... Você tem como fazer um clareamento dentário. Você vai cuidar do seu cérebro, você vai estudar mais. Tudo isso é reflexo da Red Pill. E para isto não precisa de mulher. Para isso você só precisa deglutir a pílula vermelha e a partir desse momento saber que você deve se valorizar. E no momento em que você se valoriza, mulheres de valor vão te procurar e outras também.
Quando você estiver melhor, quando você tiver demonstração de poder de um homem de valor, você estudar, conseguir um melhor trabalho, quando você cuidar do seu corpo, quando você estiver em processo de melhoria global, você vai ser procurado por mulheres, você vai ser desejado por mulheres. E eu não estou falando aqui de relacionamentos, não. Estou falando no geral, para que você entre no páreo, para que você ingira a pílula vermelha e saiba que nem tudo está acabado. Tem alguns vloggers aí que falam, o cara é feio, tá resolvido. Eu sou contra isso. Tem até uma escala que vai de 1 a 10 de feiura aí dos homens e das mulheres também, né? Que chama VSM. E o VSM é diferente. E quem diz o VSM do homem é a mulher e vice-versa. E é possível, e no meu curso eu vou mostrar isso. É possível, serve para mulheres também, Andréa, serve sim. Só que a mulher já tem a pílula vermelha por natureza. A mulher é capaz de manipular um relacionamento porque ela é detentora do sexo. Quem define o sexo é a mulher, se vai ter sexo hoje à noite ou não. Porque o homem tá lá, tipo um zumbi, né? Você vai ter dezenas de homens atrás de você para fazer sexo. Só que você não quer dezenas, você quer aquilo ali, ó. Quer aquele lá, quer aquele ali. Baseado em quê? Baseado na hipergamia feminina. E a hipergamia feminina se baseia em quê? Se baseia em status, dinheiro e beleza. E nem sempre elas sabem disso. É uma coisa inata e eu já expliquei em outra live aqui como é que isso aconteceu. Veio desde o passado lá, 200 mil antes de Cristo no Homo sapiens, ou 2 milhões e meio antes de Cristo no primeiro ancestral. Olha que paradoxal. Isso que eu tô fazendo aqui. Isso é basicamente para homens, mas tem mulheres aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês, porque pode ajudar homens que vocês conheçam. Indica a minha página, por exemplo. Se você chega para uma pessoa que é viciada em cigarro e você diz, olha, vamos parar, você estimula, as pessoas aplaudem você. Se você chega para uma pessoa que é viciada em jogo, você chega lá, não, vamos sair disso, cara, não tem nada a ver isso, as pessoas aplaudem você. Mas se você tenta ensinar pro cara como funciona a hipergamia feminina, para ele não ficar feito um zumbi, lambendo o chão de muita mulher que só vai usá-lo para depois ele se ferrar lá na frente, você é chamado de sexista. Sexista, não, esse cara é sexista, ele é misógino. Tem nada contra a mulher, inclusive eu gosto muito. Não tem nada contra. Porém, quando a gente tem conhecimento dessas coisas, transmitir conhecimento, evitar sofrimento, e aí vocês vão ver nas páginas que eu vou demonstrar no final. Relatos jurídicos, tem uma página lá, chama A Lei dos Homens. Relatos jurídicos de homens que se ferraram na vida por causa de um relacionamento que ele não soube identificar lá atrás que ele estava sendo vítima. Ah, Franco, você está negando que tem mulheres vítimas? De jeito nenhum, eu falei isso no começo. Estou negando nada, não estou fazendo juízo de valor de nada. Tudo isso existe. Porém, a página tem como foco o público masculino. Nada é mais ameaçador e atraente para uma mulher do que um homem ciente do próprio valor. Nada é mais ameaçador para uma mulher e atraente do que um homem ciente do próprio valor. Aquele cara que diz, não vou sair, não. Eu chamei você para sair naquela noite, você não quis, você não priorizou, não vou sair não. Não quero mais. E se o cara estiver na Rede Pill, se ele estiver na Rede Pill, ele não vai sair com nenhuma. Quando ela botou uma dificuldade, disse, não vou ficar em casa, vou ler, vou malhar, vou dormir cedo, não vou gastar. Ele começa a perceber o próprio valor. E quando ele começa a investir na beleza pessoal dele, que é possível, a gente vê transformações incríveis com a harmonização facial, com cirurgias, se o cara quer melhorar. A barba, quem tiver a curiosidade de ver minhas fotos aí do passado sem a barba,
como eu mudei para melhor. Tornou o rosto mais quadrangular. Então, tornar o maxilar quadrado, entre outras mudanças que o homem pode fazer, trazem mais valor para ele. E a mulher se atrai por esse cara, pelo cara que sabe do seu valor. Aquele cara que não sai dando like em toda mulher com o bumbum de fora. Aquele cara que não sai. Você é linda, você é linda. A mulher já sabe que é linda. Ela não precisa de mais um gado falando pra ela que ela é linda. Ela quer o diferencial. Às vezes ela quer uma relação. Às vezes o cara também quer. Eu vi hoje uma página de um cara contando a história dele, porque ele era bem feio. Ele é bem feio. Ele assume isso. E muito engraçado. Tipo, uma porrada atrás da outra. O cara já foi casado, a esposa deixou. Ninguém colocava fé no cara. E dá pra melhorar. Eu coloquei até um depoimento lá. Depoimento não, uma frase. Olha, dá pra melhorar muita coisa. Não sei se ele vem até mim. Se ele vier, eu dou uma consultoria de graça pra ele, como ele pode melhorar. Tem a forma de melhorar. Tem a forma de aumentar o seu valor sexual de mercado, que é o VSM. Então, você não vai sair de um 3 para um 10, jamais. 10 é Thor, né? É o Chris Hemsworth, é o Capitão América. São caras desejados por todas as mulheres do mundo, ou 9 entre 10. O cara não precisa fazer nada. Ele só precisa existir e respirar. As mulheres estão lambendo o chão dele. Então esse cara aí leva 80, 90% das mulheres do ambiente. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre seres humanos normais, que podem melhorar uma vez que eles ingeriram a pílula vermelha. Você encarar a realidade, meu amigo. Encarar a realidade que dói, mas é a verdade. E a verdade tem que ser encarada. A pílula vermelha é a melhor coisa para o seu alto valor. E homens não ajudam outros homens. As mulheres reclamam, né, que mulher não ajuda mulher. Eu concordo. Homem não ajuda outro homem. Ele fala que o cara, de forma pejorativa, né, homossexual. Tá louco, pô. Isso não dá certo não. Quando o cara começa a mudar, né? Quando o cara toma a pílula vermelha e começa a se dar valor. Começa a perceber o valor que ele tem e que pode alcançar. E que pode melhorar. Vai encontrar muitos amigos, ou que se dizem amigos, que são contra as mudanças dele. E aí você vai entender, você vai perceber que quanto mais conhecimento você obtém, menos amigos você terá. Tem uma frase aqui que é essa terceira que você está vendo aí. Um dos grandes perigos nessa vida não é almejar muito alto e falhar, mas almejar muito baixo e ter sucesso. Pensar baixo. Muita gente, e vocês, cada um de vocês, conhece alguma pessoa que não acreditou em uma ideia que você teve e você inventou de falar. Você podia ter guardado para você e colocado em prática. Mas não. Algumas pessoas chegam e nos põem para baixo. Não acreditam na gente. Reduzem os nossos sonhos. Estou falando de coisas tangíveis. Não é papo de coach. É papo de uma pessoa comum. Portanto, muitas pessoas que vocês conhecem provavelmente chegaram e não, isso ainda dá certo. Ou não colocam fé no que você vai fazer. Não acham que vai dar certo. E olha só o mais chocante. Olha só a pílula vermelha. Alguns parentes, pessoas de dentro da sua casa, muitas vezes, não acreditam no que você deseja. Não confiam no seu sonho. Quando eu fui fazer vestibular para medicina, pouca gente sabe aqui, eu sou do interior da Paraíba e filho de uma família pobre. O pessoal fala humilde, mas humildade é outra coisa. Filho de uma família pobre. A cidade de onde eu saí, que é no interior, a 500 quilômetros daqui, onde eu estou agora, que chama Cajazeiras. Quando eu saí de casa, eu ouvi o cara falando pra eu ouvir mesmo. Se esse cara aí passar pra medicina é porque vestibular não vale mais nada. E na época era difícil passar pra medicina. Hoje não, hoje basta você pagar. Medicina virou direito. Basta você pagar. Na época era muito difícil. E eu fui lá e passei. Mas tava lá o cara, jogava voleibol comigo. E dizendo, você vai ouvir parentes que não estimulam você.
Um depoimento de André aqui. Minha amiga sou eu mesma. Quando mudei minha forma de pensar, 99,9% das pessoas que eu conheci sumiram. Cajazeira, Jailton, seja bem-vindo, Jailton. Foi onde eu nasci, no hospital onde hoje eu trabalho. Para concluir essas Red Pills que eu separei para vocês aqui, pessoal, e aí cada um de vocês, se desejar ver mais vídeos, eu vou indicar agora no final. Não tente dar a pílula vermelha para ninguém. Não tente. Mas eu assisti a uma live lá de Franklin e eu realmente eu tô aceitando mais a verdade agora. A verdade dói, mas eu tenho que aceitar. Relacionamentos realmente estão fadados ao fracasso e eu tô sendo enganado na minha relação. A minha namorada inventa sempre uma coisa para não sair comigo, etc. Não invente de mostrar isso para as outras pessoas. Eu tive que ver com meus olhos e leva tempo. E você passa pela rage pill, você passa por um momento de raiva de tudo e de todos. Você não quer mais sair de casa. Mas de repente você vê que você não vai mudar. Isso é um raciocínio estoico, né? Você não tem interferência no que as pessoas vão fazer. E você tem que continuar vivendo. Então, você continua vivendo, mesmo tendo noção da Red Pill. E aí, caso você entre em um relacionamento, claro, sabendo das ciladas que você pode se envolver, mas põe fé nele, você vai estar na pílula roxa. Caso você acredite no seu potencial, no seu crescimento espiritual, etc., você vai estar na pílula branca, que é a White Pill. Então a Red Pill, ela é fronteira para as várias outras pílulas. O livro que eu indico é este aí, para os homens, e se as mulheres desejam, leiam. Saiu em 2020 no Brasil, que é o Macho Racional. Só existia em inglês, que é Rational Male. Deveria ter sido traduzido para o Homem Racional, mas preferiram colocar o Macho Racional. É de Rollo Tomassi, que é um codinome, não é o nome dele mesmo. O Rollo fala sobre relacionamentos homem e mulher e ele é casado. E ele mantém um relacionamento já há 17 anos. Então ele fala várias coisas que vão fazer com que você não queira casar. Mas ele é casado e ele mostra como ele mantém o próprio casamento. O que é que mantém o casamento? Sites, pessoal, canais que eu indico para vocês. Essa é a hora de você fazer print, ok? Dá uma printada aí na tela que vai ajudar. Página sugerida. Trunks do Futuro. Trunks do Futuro é Black Pill, viu? É Black Pill. Você vai entrar, vai ouvir as verdades, vai ficar triste que só. Epifania Disruptiva, é de um carioca. Nenhum deles aí, o Trunks não aparece. É uma voz. Epifania Disruptiva é de um carioca genial. O cara é genial. É Black Pill também. Conteúdo Black Pill. Atitude Alpha é com o Miguel, ele aparece. Também, o Miguel é Red Pill. É uma página Red Pill. Não é Black, não. Coruja do Carvalho é Black Pill. Também não aparece. O negócio é tão sério lá que ele já teve a página derrubada. Projeto Conselho, Ricardo Tomé, excelente. Cara inteligente, fala muito bem. Parece ser muito gente boa. Então o Ricardo Tomé fica ali na Purple Pill, fica na White Pill, sabe? Ele dá uns conteúdos Red, mas fica aí na White, fica na Purple também. Copini, que é o Matheus Copini, o nome da página é Copini, é do Rio Grande do Sul, eu acho, Copini, um cara muito inteligente também, vale a pena. Todos esses são canais do YouTube, tá? Social Arts, Bruno Gílio, ele já foi inclusive para o Spotniks. Sacanearam o Bruno, colocaram lá como professor de sedução. Ele tá tirando uma onda. A Lei dos Homens. Renan Bruno é um advogado que é defensor dos direitos dos homens. Lá ele relata muitos casos. Vale a pena. Caso de alienação parental, caso de fraude de paternidade, caso de fraude da palavra que eu não vou dizer aqui, que é aquela violência, né, para sexo. Não vou dizer para não ser limitado. Muito boa a página do Renan Bruno, A Lei dos Homens. Tiozão Migtal.
Essa é gente boa, engraçado. Às vezes ela aparece, às vezes não, e tem uma voz muito bonita. Migtal tem uma live sobre isso aqui também. Dom Sandro é Brown Pill. É aquela pílula preta que você investe em você. Você sabe que não vai dar certo mesmo, que o mundo é desse jeito, não tem jeito. E você começa a investir em você. É meio que Brown Pill aí. É marrom. Raccoon in Raccoon. É a página do Raccoon. Eu nunca vi o Raccoon aparecer. Por motivos óbvios. Black Pill também. E esse cara aí que tem muitos vídeos, pessoal. Tem os vídeos que são legendados. Kevin Samuels. Tem um vídeo dele com a Nicki Minaj. Ele falando o VSM, o valor sexual de mercado da Nicki Minaj. Assistam. Digita Kevin Samuels, Nicki Minaj. O cara é muito bom. Ele é pro público negro, né? Ele é negro. Lá nos Estados Unidos tem essa separação racial mesmo. Mas é fantástico. Esse é meu contato. Meu Instagram é este que vocês estão vendo. Quero agradecer a todos que ficaram até agora. Estou gravando aqui para o YouTube. Vai para o ar também no YouTube depois de editar. O fundo ali tá maravilhoso. Eu preparei o cenário de uma forma especial. E agora é o momento que vocês podem falar. Quem desejar, solicita aqui que vai participar comigo.